Romanos 1, vamos começar a partir do versículo de número 18. Depois eu vou dizendo os versículos os quais nós vamos ler. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O livro atual é esse livro. Ele é antigo, mas é atualizado. Ele é antigo, mas não antiquado. Aqui tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Pense isso. Nulo no raciocínio, diz a minha versão. Tem outras versões também claras. O que é ser nulo no raciocínio? Nulo na razão. A palavra razão, a palavra raciocínio vem exatamente da palavra racional, de razão. Obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, nulos na mente, no raciocínio, eles se obscurecem. Professores, que coisa linda. O coração insensato, inculcando-se por sábio, tornam-se loucos. Acham-se sábios, mas se tornam loucos. Agora vamos pular para o 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, escute com bastante atenção. Você vai precisar anotar algumas coisas hoje. Se não puder anotar tudo, porque eu não vou parar para que você... Não vou ditar como se estivesse em sala de aula, para a gente ganhar tempo, mas essas mensagens vão ficar gravadas. Mas é bom que você anote também algumas coisas que você puder. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, diz o verso 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça. Veja o quadro atual. Cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Devo abrir um parênteses para você e dizer que a desobediência ao pai aqui, Paulo era judeu, é dentro da cultura judaica, onde os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais, até a morte, no sentido de honra. E hoje os antigos estão sendo desprezados. Desobedientes aos pais, ou seja, não honram. Insensatos, é muito forte, irmão, esse texto. Bispa Ana, pérfidos, sem afeição natural. Eu vou falar muito disso aqui agora. Sem afeição natural. E sem misericórdia. Mas um grande cientista na década de 40 declarou: no momento em que a ciência deixar de ser questionada, ela não é mais ciência. A ciência é a cultura da dúvida, porque se não houvesse uma dúvida, não haveria progresso. Por isso também eu, Paulo, tenho ouvido que a fé que há entre vós no Senhor, a igreja em Éfeso, não cesso de dar graças a Deus por vós, pois eu digo os textos, para que
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Essa é a minha oração, dizia o apóstolo Paulo. Sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, da sua chamada. E o Espírito batia nessa tecla: iluminados os olhos do vosso entendimento. O que Deus queria me dizer, e quer me dizer, e diz a você também, e quer dizer a você, que parte da igreja está dormindo. Nós não estamos encarando, eu não digo todos, eu estou dizendo parte da igreja, essa pandemia como mais uma na história. Veja, o professor Marco Aurélio falou com muita propriedade, do ponto de vista acadêmico, histórico e até bíblico, por que não dizer? Mas agora eu vou dar uma visão espiritual e profética do que está acontecendo. É uma visão forte daquilo que está acontecendo e das coisas que haverão de acontecer. A igreja, se não tomar cuidado, está envolvida num processo de idiotização. Um processo de torpor, de sonolência espiritual. Estamos muito acomodados. Estamos muito dentro da nossa zona de conforto. E é por isso que o Espírito de Deus permite. É por isso que Deus permite que uma situação como essa aconteça no mundo de hoje. Eu posso dizer com toda a autoridade bíblica na palavra, eu estou há 3 meses estudando o tema e orando, que essa pandemia atual não é mais uma na história. Existe um processo neurolinguístico envolvido. Deixa eu ser mais popular. Existe um processo de lavagem cerebral. E se a igreja, que é o último bastião do correto, que não pode dormir, que não pode cochilar, que não pode se distrair com a cortina de fumaça que Satanás solta no meio da humanidade, e aqui eu não estou falando de Brasil, aqui eu estou falando de mundo. Eu gostaria que vocês colocassem na tela aí, para quem está na internet, nas redes sociais, esse pequeno esquema. O esquema é esse. Em cima, na pirâmide do poder das trevas, está o diabo, Satanás. Quem consegue visualizar, diga amém. Depois, sob o comando dele, tem os dominadores do mundo. Mas isso é bíblico, é Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Eu não estou aqui simplesmente para atacar instituições. Nós sabemos que muitas instituições, órgãos públicos, imprensa, grande mídia, está envolvida num grande engodo, num grande sistema. Mas eu não quero atacar simplesmente esses sistemas. Eu quero começar lá da raiz. A Bíblia diz que existe um dominador e os dominadores do mundo, no sentido espiritual, que se coadunam com os dominadores globais, físicos e materiais. Estão de mãos dadas. Nada do que está acontecendo, permita-me a franqueza e a coragem de lhes dizer na autoridade profética do Senhor,
foi como algumas pandemias passadas. Essa tem um fenômeno que a diferencia de todas as demais. Essa quebrou parte da economia. Essa mexeu com os valores da afetividade. Essa fez abalar as indústrias. Porque o diabo quer destruir a terra e quer preparar o terreno para o filho do pecado, da perdição, o homem iníquo. A Bíblia diz, Efésios 6, os dominadores deste mundo tenebroso, espiritualmente falando, e unidos aos dominadores do mundo. Vocês sabem que existem, são poucas as pessoas multibilionárias do planeta que dominam, e que fazem uma cortina de fumaça e distraem a gente o tempo todo, mas por trás dos panos está mexendo. É uma mão invisível, diga-se mão invisível. Essa mão, portanto, ela não aparece. Nós não conhecemos exatamente quem é. Nós sabemos os atores que representam as elites. Nós sabemos os fantoches que representam as elites. Mas nós não sabemos quem são exatamente os dominadores globais. Nós não sabemos quais são os dominadores deste mundo. Mas eles existem. O que eles querem? Eles querem seguir o script de Satanás. Meu irmão, isso é forte, vai glorificando a Deus. Vai glorificando a Deus onde você está. A Bíblia Sagrada declara, queridos e amados irmãos, que Satanás, ele tem 3 pilares nos quais ele se assenta. O primeiro pilar é o pilar da mentira. Satanás é mentiroso. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo de número 6, que a ciência deste mundo é falsa. Eu sei que tem cientistas aqui, tem gente estudiosa, acadêmicos, mas deixa-me dizer aquilo que Deus está me mandando falar. A ciência do mundo é uma pseudociência. Então só está dizendo que todas as coisas na ciência são mentira? Não, tem muitas verdades dentro da ciência. Mas eu quero dizer que, segundo a Bíblia que eu leio, existem mais mentiras do que verdades em todas as esferas da ciência. Nós, como igreja, não podemos dormir. E a minha missão aqui é te acordar. A minha missão aqui é te despertar. É fazer você ter uma visão diferente. É fazer você enxergar um mundo que eles não enxergam. Nós não podemos nos basear por aquilo que nós vemos e ouvimos na grande mídia ou na internet. Nós temos que nos basear na profecia da palavra de Deus. Essa é infalível. E ela nos revela que Satanás, ele está ancorado em 3 pilares. A mentira, ele é mentiroso, ele mente, ele engana. E você acha que os dominadores do mundo não são mentirosos e enganadores? São, porque eles estão em comunhão e harmonia com os dominadores do mundo espiritual. Os dominadores do mundo espiritual e físico se baseiam sobre as mesmas premissas do príncipe deste mundo, porque Jesus falou que ele é príncipe deste mundo, ele é o Deus desse século. Adão entregou a Satanás o principado do mundo. E além da mentira, ele se baseia também o seu reino na opressão. Isso é forte, irmãos. Ele se baseia na opressão. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo é usado na carta aos Efésios, dizendo, e a Timóteo também, que nós temos que nos despertar e tentar salvar aqueles que estão nos laços do diabo, cegos e levados à escravidão. Será que as pessoas estão me entendendo aqui o que Deus está querendo dizer? Levanta a mão, dá um glória a Deus aí bem, mesmo apesar das máscaras, dá um glória a Deus alto aí na presença do Senhor.
Mas o que o senhor quer, onde que o senhor quer chegar? Eu quero chegar para você, para dizer a todos vocês, moças rapazes, jovens, adultos, senhoras e senhoras, que o cenário está sendo montado para a manifestação do homem iníquo. Há uma preparação agora escancarada. Satanás não está escondendo mais nada de ninguém. Os donos do mundo não estão escondendo mais nada de ninguém. Desde a década de 70 e 80 já se ouve falar na chamada New World Order, que é a nova ordem mundial. Não é mais segredo. Eles já disseram que a nova ordem mundial vai se basear em algumas metas. Vou falar daqui a pouquinho. Não posso falar agora. Número 1, a nova ordem precisa ter um líder global. A nova ordem precisa estabelecer uma economia global. E a nova ordem precisa também estabelecer uma ideologia global. Para quê? Para manipular mais ainda o que já está sendo manipulado. Para controlar mais ainda o que já está sendo controlado. E você não venha me dizer que essas pessoas não sabem o que está acontecendo, porque elas estão prevendo os acontecimentos ao contrário da história. Porque na época das pandemias anteriores, aquelas mais antigas, não havia essa tecnologia. E o mundo era mau, mas hoje está mais iníquo do que antes. Porque a Bíblia Sagrada que Satanás tem grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Ei, irmão, isso é para refletir mesmo. É para refletir mesmo e entender isso aí. Ontem, saiu, dia 27 de junho, ou seja, revista atualíssima, saiu na revista The Economist. Vocês sabem que a revista americana The Economist é uma revista, O Economista, é uma revista destinada a gente altamente qualificada. É destinada potencialmente aos líderes políticos, às elites políticas, à classe política internacional e aos grandes empresários e os grandes conglomerados. Ouça com atenção o que eu vou lhes dizer. E na revista, quem quiser consultar depois, não agora, a internet você vai ter acesso. Na capa da revista está dizendo assim, ó: próximas catástrofes. Quem sobreviverá? Próximas catástrofes, quem sobreviverá? 5 figurinhas estão espalhadas na capa. Eu não vou dizer as 5, vou dizer 3. Primeira figurinha, meia-noite ou meio-dia, acredito que seja meia-noite. Um relógio apontando meia-noite. O outro relógio, o mundo explodindo por uma guerra nuclear. Um dos quadros, vários desenhos de vírus e bactérias. No ano de 2012, quantos anos faz 2012? 8 anos, eu não vou dizer o nome, mas um grande líder, chefe de Estado europeu, disse o seguinte: a próxima grande pandemia será no ano de 2020. E essa pandemia vai surgir no Oriente, não disse a cidade. E essa pandemia vai mexer com todas as áreas e as esferas da sociedade. Como é que alguém pode prever, se não tiver o poder para provocar um catalisador? Como é que um grande bilionário, que eu não vou dizer o nome, em agosto do ano passado, disse até o nome do vírus, e que ia acontecer no final daquele mesmo ano? Falou em agosto e disse que ia acontecer no final e início deste ano. Como é que eles sabem? Eles sabem porque isso não é fenômeno natural e nem juízo de Deus.
Porque Deus não quer destruir a terra. Não é da vontade de Cristo que Ele destrua a terra na dispensação da graça. Nós estamos na era da graça. Quando os discípulos disseram, vamos destruir com fogo do céu, como fez Elias, como fez Eliseu, o que Jesus disse? Vocês não conhecem o coração do Filho do Homem. Eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Vamos parar de acreditar que as pandemias são resultados da ira de Deus, quando não são. A ira irá ser estabelecida, o juízo estará sendo estabelecido, mas enquanto a igreja estiver aqui tem graça. Enquanto a igreja estiver pisando o chão do planeta, existe uma nuvem de proteção. Enquanto a igreja estiver aqui, existe uma nuvem que vai nos guardar, apesar de todos nós estarmos sujeitos aos percalços dessas próprias pandemias. Ai meu Deus, é forte isso aí. Eventos preditos, acontecimentos, irmãos, que nós estamos vendo não são fortuitos. Está desenhado. E um grande líder chegou a dizer, não posso dizer o nome dele porque pode cair a internet, no mundo, disse assim: isso é apenas um ensaio. A gente precisa saber de onde a gente vai soltar, o que vai atingir, quais são as finalidades e o que vai provocar. Precisamos ter. Isso é um ensaio, não é a peça toda contada, é um ensaio. Eu não estou dizendo isso para apavorar vocês, não. Estou dizendo isso segundo a palavra de Deus. Quem glorifica a Deus por isso? Esse grande líder mundial disse assim: acabou-se o se. Agora só resta saber o quando. Não é se vai acontecer. As elites dominadoras do mundo espiritual e físico da maldade, eles não estão mais escondendo nada. Eles não estão dizendo se acontecer, eles estão dizendo quando vai acontecer. E essa crise artificialmente criada, ela detonou um conflito que já era esperado. Vejam, há um princípio satânico, irmãos, não se confundam, não sejam ingênuos. Eles agem conforme um plano satânico. Ou você acha que essas pessoas não querem dominar o mundo? Ou você não acha que essas pessoas querem fazer o que eles querem e não o que Deus quer, o que Satanás quer? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra mundo no grego é cosmos. Fala do sistema malignizado. 3 tripés. Veja como não é verdade. Número 1. Executa-se uma ação. Espera-se uma reação. Apresenta-se uma solução. Executa-se uma ação, espera-se uma reação, apresenta-se uma solução. Aí, as elites falaram, eu não posso falar o nome dos chefes de Estado, disseram assim: nós estamos apenas esperando um catalisador para iniciar um efeito dominó, disseram no ano passado. Sabe que catalisador, quando eu me refiro a essa palavra, parece ser muito sofisticada, mas é uma palavra que traduz. Catalisador nada mais nada menos é um evento, um fato que tem o potencial de estimular reações mundiais em proporções gigantescas. Um catalisador é um evento que tem o potencial de gerar e provocar uma reação forte. Qual é a pandemia atual? O que acontece? Essa pandemia foi uma ação planejada, gerada. Mas foi
foi de uma maneira sem querer, de um laboratório. Ele já sabe, diferentemente da época passada, já se sabe até os laboratórios que geraram, saiu de lá. Bem, se saiu do laboratório, foi no mínimo negligência. Sem querer, com a tecnologia do século XXI, que não tinha na época, no final do século XIX, início do século XX, hoje, deixar escapar para o mundo uma pandemia, uma virose fatal, em certos casos, não tanto quanto a gripe espanhola, mas afetando a imunidade das pessoas. Você já parou para pensar que as pessoas mais atingidas são aquelas que têm comorbidade? São as mais, não que sejam as únicas, mas são as mais atingidas. Por quê? Porque não interessa mais a essa elite demoníaca ter gente doente. Por que essa pandemia, ela ataca mais as pessoas idosas? Porque não lhes interessa mais ter os mais velhos. Os mais velhos precisam morrer. E deixa eu dizer aqui com a autoridade do Espírito Santo, isso aqui não é um plano do homem não, meu irmão, isso aqui é um plano de Satanás. Porque ele destruindo os idosos, ele vai destruir aqueles valores mais conservadores que mantêm a nossa sociedade de pé. Por isso a palavra de Deus declara: não removas. Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Essa reação foi rápida e foi maximizada pela grande mídia. Por quê? Porque esses senhores do mundo, eles têm os controles estratégicos, eles controlam as grandes mídias, eles controlam as grandes corporações, eles controlam os dominadores, eles controlam a classe política. E no momento eles espalharam medo, pavor, o terror. Construir o novo, ou seja, eles diziam assim: não basta mudar a política, não basta mexer com a saúde, não basta mexer com a economia, é preciso alterar a mentalidade, é preciso desconstruir a família tradicional, é preciso um novo estilo de vida, é preciso um novo modelo de relacionamentos. E qual é hoje, 3 meses e meio depois, ou mais ainda, da pandemia, qual é a situação do mundo, queridos? Qual é a situação? A situação é que nós estamos economicamente falidos em nível mundial. Os ricos estão mais ricos, e os médios e pequenos estão quebrados e falidos. Nós estamos assentados numa imensa bolha de dívidas, rombos e corrupção. A previdência mundial está quebrada. Os velhos precisam morrer para que haja um reequacionamento das previdências públicas no mundo. Por isso é necessário que haja a reinicialização do sistema. Os grandes bancos mundiais estão endividados, sem liquidez, desprovidos de lastros monetários. Agora, essas medidas não foram criadas e provocadas para resolver a pandemia. Ei, acordem! Foi ao inverso. Era necessário um catalisador para que eles pudessem mexer com a mão invisível a estrutura econômica e mundial do planeta. É forte isso, irmãos. Eles precisavam apresentar uma solução. Aí, já caminham para o encerramento. No contexto de que tudo deu certo como eles imaginaram, no contexto que funcionou, a mídia aterrorizou. Não estou dizendo que a mídia tem que informar a verdade, mas ela não pode aterrorizar, ela não pode supervalorizar, até mesmo pelo nível psicológico. Eu não estou preocupado
preocupado se há pessoas aqui ou na internet se não concordam comigo. O meu compromisso é entregar uma mensagem profética para acordar o povo de Deus. Acorda, jovem! Acorda, irmão! Acorda, irmã! O Messias Yahushua HaMashiach está voltando e ele vai exigir prestação de contas. A Bíblia diz que naquele dia o tribunal de Cristo, todos haverão de comparecer para que prestem conta daquilo que fizeram na terra, ou bem ou mal. O que eles pretendiam, eles conseguiram. Histeria coletiva, pânico, manipulador, paralisante, como disse o professor Josué. Porque o medo paralisa, o medo faz a gente ficar fragilizado, cai a nossa imunidade. Ai, meu Deus, é forte demais. Posso continuar falando, irmãos? Mas eles disseram assim: o sistema é cruel, irmãos, não se engane. Disseram assim: não, a solução é essa, não existe outra solução. Já disse lá um grande líder. Sabe que ele, não posso dizer o nome dele, mas você pode pesquisar na internet. Sabe o que ele está gravado aí? Sabe o que ele chegou a dizer? Ele, como se estivesse fazendo assim, ó: milhões de pessoas morrendo no mundo, milhões de pobres morrendo mais pobres, com falta de comida dentro de casa. Ai, meu Deus. Dizendo assim: chegou a oportunidade de ouro para aproveitar isso, para fazer algumas mudanças necessárias para que a nova ordem mundial se estabeleça. Vamos reinicializar o sistema e vamos oferecer um novo contrato social. Nós estamos ancorados no medo da população. Os ricos estão mais ricos, os médios e pequenos estão reduzidos e quebrados. É hora de iniciar o modelo, a solução. E nós precisamos de uma mudança radical. Isso foi falado lá no World Forum, Economic Forum. Um novo modelo de negócios, um novo modelo de relacionamentos sociais e um novo estilo de vida. Que estilo de vida é esse? É um estilo sufocante, onde nós temos que ser obrigados, somos obrigados a determinadas medidas que se tornam leis com o martelo do Estado em cima da gente. Quem não fizer é preso. Quem não fizer está atentando contra a vida do outro. Mas dizem os dominadores mundiais, inspirados por Satanás, eles dizem o seguinte: isso é muito triste. Nós precisamos de um novo normal. Precisamos mudar a vida palpável no mundo virtual. Os homens casados vão ter relações virtuais com as esposas por causa da contaminação. Saiu um vídeo recentemente onde alguns crentes estavam enganados. Sabe que beleza? Vamos economizar dinheiro, as grandes empresas não precisarão mais ir se reunir num determinado estado, gastando dinheiro de hotel e muita coisa para fazer aquela reunião, todo mundo de casa, online. Veja, eu não sou contra a tecnologia, eu só estou querendo dizer para você que essa mudança para o mundo virtual tem um preço muito alto. Criar pânico é fácil. Essa elite mundial tem um controle da narrativa. Mesmo que não seja verdade, eles vão falar tanta mentira que ela vai acabar se tornando verdade. Eles têm um controle da internet. Eles têm um controle do sistema econômico, das classes políticas. Eles são a mão invisível que mexe com as peças por debaixo dos panos. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus está esclarecendo você, está aí te iluminando e tirando a igreja do marasmo espiritual e da cegueira que o inimigo quer cegar. O inimigo quer colocar tampões nos nossos ouvidos para que a gente não ouça a voz do Espírito Santo e seja distraído pela mídia. Eu não tenho nada contra redes sociais, contra os aplicativos,
Mas existem determinadas coisas que jovens precisam estar atentos, porque senão eles vão idiotizar a juventude. Eles vão colocar as pessoas para serem distraídas em casa, assistindo só Netflix, só ficando fazendo joguinho de TikTok. Eu não sou contra, eu acho que é até legal. Mas agora já criaram um programa aí para o homem se tornar mulher e a mulher se tornar homem. Veja como Satanás está estampado, descancarado, querendo destruir os valores do cristianismo. Veja como as trevas se levantaram para colocar contra a parede um povo que se chama Igreja Santo na presença do Senhor. Veja como Satanás soltou todos os demônios do inferno e dizendo: agora nós vamos arrebentar, nós vamos destruir a família, nós vamos destruir as ideologias cristãs, o pensamento judaico-cristão. Chegou a hora de a gente dominar esse planeta, chegou a hora de a gente manipular, chegou a hora de a gente matar os velhos, chegou na hora de a gente reduzir a população mundial para que haja mais justiça e distribuição de riquezas. Mas isso tudo é uma farsa. Por trás disso há o espírito do anticristo, que precisa preparar o terreno para que ele, o iníquo de Satanás, consiga administrar o mundo global. Os irmãos querem que eu pare, eu posso continuar falando a verdade. Essa mão invisível criou a histeria, o pânico generalizado. E diante do pânico, todas as pessoas acometidas por uma fragilidade emocional fazem tudo o que for preciso para voltar ao status de conforto e segurança que tinham antes. No meio da fragilidade, do desespero, as pessoas vão fazer de tudo para voltar ao que era antes. Vão abrir mão da sua própria liberdade para voltar ao que era antes. É isso que é triste. Todos, ai meu Deus, é forte, é difícil falar isso. Uma das mensagens mais fortes que eu já preguei em toda a minha vida. O estado de caos leva ao medo. O medo leva à intimidação. A intimidação leva à paralisação. A paralisação leva ao enfraquecimento mental e intelectual. Baixa de imunidade. E as pessoas, ao invés de se acharem protegidas, estão mais vulneráveis às doenças. Vejam a quantidade de farmácias. Veja o crescimento das farmácias. Abre uma do lado da outra e ninguém fica preocupado com concorrência. Sabe por quê? Porque o mundo está doente. As pessoas estão viciadas em remédio. Não sou contra remédio, não sou contra os médicos, mas eu quero dizer para você que existe alguma coisa demoníaca por trás disso. Quantas farmácias existem no seu bairro, uma ao lado da outra, e nenhum reclama de concorrência? Porque a humanidade está doente, a humanidade está viciada na farmaquia, que do grego significa, no português, feitiçaria. É forte, mas tem que dizer, irmão, vai dando um glória a Deus aí. Irmão, basta uma ameaça terrorista, basta uma epidemia como essa que mata, e mata mesmo. Basta um ataque cibernético de falsa bandeira. Cai a internet, as pessoas ficam sem informação, os bancos ficam numa situação difícil. Basta uma ameaça terrorista grave, basta uma guerra tecnológica, bacteriológica, para todo mundo se acuar, se trancar e dizer: vocês governantes podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem obrigar a gente a ficar preso dentro de casa, 3 anos nós vamos ficar. Se vocês quiserem que a gente passe a nossa vida toda usando máscaras, nós vamos ficar. Se vocês quiserem que a gente não dê um beijo mais nos nossos filhos, não abrace mais as nossas esposas, os nossos netos, os nossos filhos, se vocês quiserem que a gente não demonstre mais o sorriso no rosto, porque a máscara não deixa, se vocês quiserem que a gente
a gente faz de tudo. Hoje nós estamos aqui para nos submeter como gado cego. Desculpe a internet. Agora olha aqui para mim. O pior é que se os ambientes artificiais gerados não derem conta, outros catalisadores estão a caminho. Só tem uma irmã dando glória a Deus, o resto está preocupado. Aí, pastor Levi, profissional de saúde, Elizabeth, profissional de saúde, outros profissionais aqui de saúde, psicologia. Aí nesse momento, sabe o que se faz? Se evoca no momento de terrorismo, de desespero que toma conta, em nome da vida. Meu Deus, quem vai se levantar para alguém que fala em nome da vida? As medidas radicais para nos levar ao caos e a depressão e a intimidação. Só que essas medidas radicais são um tiro no peito da nossa liberdade. O preço é alto. Fique em casa. Perca o seu emprego. Se deprima. Você pode dizer assim, mas apóstolo, o senhor está contra as medidas? Não, não estou contra as medidas. Eu estou contra a radicalização das medidas, porque elas são propositais para fazer com que a gente fique mais doente. O que eles querem? Querem acabar com a gente. Querem que a gente não acorde mais dos pesadelos. O que querem da gente? Querem maniatar nossa boca como mordaça, para a gente não expressar mais a força do nosso pensamento e da nossa liberdade de culto. Irmãos, o cristianismo é uma religião de contato. O cristianismo não é uma religião virtual, ela tem que ter contato, tem que ter beijo, ósculo santo, tem que ter abraço, tem que ter afetividade, tem que ter amor. Cristo deixava que João recostasse a sua cabeça no seu peito. Por trás disso tudo não está o princípio da proteção da vida, não. Por trás disso tudo está a desvalorização e a destruição dos laços afetivos que o cristianismo nos ensina e a palavra de Deus nos revela. Meu Deus, é forte, irmão. Alguns dominadores do mundo atual que já estão dizendo que não, se não der certo, em setembro e novembro poderá ter uma segunda onda. Fecha a igreja outra vez, amordaça o povo. A agenda 2021 da nova ordem mundial prevê uma catástrofe, como prevê também em 2023 e até 2030 pelo calendário. Eles estão dizendo que a forma como nós vivemos hoje vai ser mudada completamente. Eles querem criar robôs. Eles querem criar seres sem identificação. Seres sem identidade. Sem relação afetiva. Estão roubando da gente a liberdade. Estão tirando de nós tudo que nós conquistamos, o que Cristo conquistou de mais precioso. Quando Deus criou o homem, Ele não criou um pastor, Ele criou um ser humano. Quando Deus criou Eva, Ele não criou uma sacerdotisa, Ele criou uma mulher. E os uniu em família, e disse: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Os homens da antiguidade, os filhos eram abençoados com o estender das mãos
dos mais velhos. A Bíblia fala do toque da cura. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles os curarão. Eu quero, em nome do Senhor, declarar para você nessa manhã, que nessa atual pandemia, a igreja será uma força de resistência. Veja, eu não estou mandando você tirar sua máscara, eu não estou mandando você parar de ter as suas devidas medidas de precaução. Não continue. Agora, não permita que isso se torne algo exagerado, anti-higiênico, e que vai fazer de você, com essas máscaras, retroalimentarem os vírus misturados com a saliva e o ar que você respira por mais de uma hora. Gás carbônico é um gás totalmente venenoso que vai para o sangue e acidifica o sangue, e a acidez no sangue é uma porta aberta para dezenas e dezenas de enfermidades graves. Um grande PhD em virologia na Europa, independente, não está ligado a nenhuma universidade, porque todos aqueles que estão ligados às grandes universidades da terra, eles não podem se manifestar. Sabe por quê? Porque tem alguém patrocinando a eles, tem alguém dizendo: faça essa pesquisa porque eu estou pagando, eu estou injetando 2 bilhões de dólares nessa universidade. Não fala contra isso não, isso aqui é uma ordem de Satanás, é a ordem do príncipe das trevas, e a gente tem que encurralar a humanidade, a gente tem que oprimir a humanidade, a gente tem que mentir para a humanidade, a gente tem que caçar a liberdade deles de falar do nome de Deus, de falar no nome de Cristo, e a igreja vai se manietando, a igreja vai se entregando. Mas essa manhã eu quero pregar para você que a igreja não vai ser amarrada, a igreja não vai ser trancafiada. Alguma coisa vai acontecer enquanto a igreja estiver na terra. Deus vai enviar um guarda-chuva de graça, Deus vai enviar um guarda-chuva de proteção, e nós vamos sair glorificando ao nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Pode aplaudir ao Senhor, que eu já estou terminando. Aplauda forte. Deixa eu encerrar aqui, Pastor Marcos, essa palavra que abre os seus olhos. Cuide da sua saúde, faça a sua prevenção, mas não se torne escravo dela. Olha aqui, ó. Não vai ser o álcool gel que vai tirar a possibilidade de você morrer. Não vai ser a máscara que vai te proteger da morte. E nem vai ser as medidas radicais que estão sendo lockdown. Não vai ser isso. Sabe o que vai ser? Vai ser Deus no seu trono olhar para você e dizer assim: esse não vai agora, não é o tempo. Debaixo da terra há tempo de nascer e tempo de morrer. Pode pegar virose, pode pegar vírus, pode pegar câncer, mas se não for a hora dele, ele não vai, porque eu não permito. Toca em Jó, toca nos seus negócios, pode até tocar na sua saúde, mas você não tem, Satanás, poder para tocar na sua vida. Você não tem poder para tirar a vida dele. Deus proibiu a Jó, e hoje a igreja está calada ao invés de estar bradando, mesmo apesar da situação difícil, e dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora você olha para mim e diz assim: mas apóstolo, todo mundo prega sobre isso, eu já li esse salmo. Ei, olha aqui para mim, ó. O importante e o poder desse salmo profético não é ler, o importante é verbalizar. O importante é falar todo dia que você acorda, como eu faço lá na minha casa. Todo dia que eu levanto e oro, eu começo a proferir a palavra de Deus. Às vezes a minha esposa nem sabe, mas eu amanheço o dia dizendo: eu tomo posse de todas as armaduras de Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque o segredo do Salmo 91 não está no ler, o segredo do Salmo 91 está no verbalizar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aqui que vem o cerne da questão: direi, verbalizarei.
realizarei. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu Deus, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa.